E mesmo com esse cenário adverso aqui, a WEG mais uma vez conseguindo surpreender com os resultados, meus amigos. Eu tô abrindo aqui, dei uma olhada no resultado aqui, mas eu tô abrindo praticamente junto com vocês aqui o release de resultados da WEG. A gente vai analisar aqui o resultado da empresa. Não vamos fazer aquela análise superficial ali que só olha o lucro líquido. Vamos entender exatamente por que esse resultado da empresa é tão bom e por que a WEG continua surpreendendo, enquanto muita gente fala que ela tá cara. Lembrando, antes da gente partir para o vídeo aqui, que esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, não é uma recomendação de investimento. Eu vou dar só a minha opinião e compartilhar com vocês aqui o resultado da empresa. Beleza? Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para você receber as notificações quando a gente postar vídeo novo. É claro que para receber você também precisa ativar o sininho, beleza? Então, vamos olhar aqui o release de resultados da WEG, vamos entender exatamente por que esse resultado é tão positivo. E uma das coisas que me chamou a atenção também foi aqui uma das qualidades que o Warren Buffett analisa, que ele avalia uma empresa quando ele está pensando em investir, e a WEG está demonstrando ser uma empresa que tem muito dessa característica que o Buffett tanto gosta. Vamos dar uma olhada aqui, né? A receita operacional da empresa, né, foi de 5,76 bilhões, né? A gente está em milhões aqui no primeiro trimestre de 2021, então 36,7% superior. O EBITDA da empresa também aqui, ó, 64,2% superior, foi de 1 bilhão e 16 milhões no primeiro trimestre de 2021. Também superior ao quarto trimestre de 2020, que é importante a gente deixar claro também, e o ROIC de 28,2%. A gente vai ver tudo isso aqui a fundo. Vamos dar uma olhada aqui na mensagem da administração também, ó. Esse trimestre manteve a sequência de bom desempenho, observado em grande parte dos nossos negócios. O desempenho do mercado interno foi positivo, sustentando níveis elevados de receitas nos equipamentos de ciclo curto, como nas áreas de equipamentos eletrônicos industriais, motores comerciais e appliances. Para quem não sabe, eu já trabalhei numa empresa que era ao mesmo tempo cliente e fornecedora da WEG. Então eu tenho uma visão muito peculiar sobre essa empresa, gosto muito da empresa e tenho uma visão assim além um pouco do mercado, porque eu era consumidor dos produtos, a gente fornecia para eles, então eu já estive lá na sede da WEG. É uma empresa que eu gosto bastante. Vamos descer um pouco mais aqui, vamos observar um pouco a receita, vamos tentar entender a receita, né? Não só subiu, mas por que subiu? A receita líquida, ela cresceu 36,7%, como a gente pode ver aqui, só que 38,4% cresceu no mercado interno e 35,2% de crescimento no mercado externo. Isso aqui já diz alguma coisa pra gente. A gente sabe também que boa parte da receita da WEG é do mercado externo, tá aqui no gráfico, você pode ver. Essa receita, ela vinha maior aqui na casa de 61%, 57% e agora está mais ou menos em 54% ali. A receita operacional líquida no mercado externo, medida em dólares, né, apresentou um crescimento de 10,3%, ou seja, ela cresceu menos. Então a gente já sabe aqui que o impacto da variação cambial também contribuiu para esse resultado, como vinha contribuindo, né? A receita do mercado externo em reais foi positivamente impactada pela variação do dólar norte-americano, que passou de 4,48 para 5,49 no primeiro trimestre de 2021, com valorização de 22,6%. Então só essa valorização aqui já impactaria positivamente a receita em dólar se ela se mantivesse no mesmo patamar. Então é sempre bom a gente observar isso, né? Não foi só de uma melhora na eficiência na operação da empresa, a gente teve simplesmente o dólar impactando positivamente também. Não estou falando que é ruim, que foi ruim, que não foi nada. Não é isso, é só a gente entender também de onde que veio. Outra coisa que eu achei interessante aqui no relatório para a gente observar, pessoal, foi com relação ao custo dos produtos vendidos e a margem bruta. Então aqui dá para a gente olhar aqui, a margem bruta ela subiu 2,4 pontos percentuais. A gente teve um crescimento de receita de 36,7%, como a gente já havia visto, e o custo dos produtos cresceu menos, cresceu só 32,1%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa conseguiu aumentar a margem bruta. Isso é bom? Isso é ótimo. Margem bruta é um indicador, inclusive, de vantagem competitiva. Quanto maior a margem bruta, melhor para o negócio, sobra mais dinheiro para a empresa gastar ali com despesas, com vendas, despesas gerais, administrativas, até porque ela consegue vender os produtos dela, inclusive, mais barato se ela quiser,
para brigar por concorrência, por market share ali. Então, quanto maior a margem bruta da empresa, melhor. É uma das coisas que o Buffett gosta de analisar também em empresas, quando ele está buscando ali boas empresas para investir. Vamos dar uma olhada aqui no EBITDA e na margem EBITDA. A gente está falando aqui, né, de uma medida gerencial, o EBITDA, você não acharia isso ali numa DRE, por exemplo, mas a empresa divulga, a gente sabe ali uma proxy da geração de caixa da empresa. Olhando aqui para o resultado líquido, lucro líquido da WEG, ele cresceu 73,7%. Isso é ótimo, a gente já viu que teve impacto de outros fatores também, mas vamos dar uma olhada no fluxo de caixa, né? A geração de caixa, ela é dividida em três partes, né? A geração de caixa ali das atividades operacionais, das atividades de financiamento e das atividades de investimento. A geração de caixa da WEG das atividades operacionais foi de 404,5 milhões nos 3 primeiros meses de 2021. Isso representou uma queda de 23,1%, principalmente explicado pela maior necessidade de capital de giro. Isso faz com que, né, o fluxo de caixa das operações da empresa seja prejudicado ali de certa forma, mas não quer dizer que isso é ruim, tá? Então, o nível de investimento da empresa também melhorou. A gente vai ver mais para frente aqui, né, as outras composições do fluxo de caixa, mas uma coisa interessante a gente olhar aqui, ó, que, por exemplo, nas atividades de financiamento, eles captaram 7,3 milhões e realizaram amortizações de 114,2 milhões, resultando em uma amortização líquida de 106,9 milhões. Quando a gente fala de atividade de financiamento, fluxo de caixa de financiamento, é como que a empresa está se financiando ou remunerando quem financia ela. Então a empresa se financia basicamente de duas formas, através do capital de terceiros, dos credores, ou através de capital próprio, capital dos sócios. E como é que sai dinheiro? Assim é como entra. E como é que sai? Ela pagando juros para os credores, amortizando dívidas ou distribuindo lucro para os sócios, bonificações ali, enfim. Então a gente percebe aqui que a remuneração de capital de terceiros consumiu 14,3 milhões, ou seja, a empresa pagou juros ali sobre empréstimos, e a remuneração sobre capital próprio ali consumiu 859 milhões, ou seja, o resultado foi um consumo de 976 milhões nas atividades de financiamento no período, como vocês podem ver aqui. Isso é ruim? Não, não é ruim. Significa que é uma empresa madura, uma empresa segura, que já está ali, né, conseguindo gerar caixa através das suas atividades operacionais, está se financiando de forma muito saudável e está distribuindo lucro. É isso aqui que uma empresa boa faz. Beleza, meus amigos? Então aqui que você consegue ver exatamente ali qual foi a variação do caixa das empresas aqui. Operações, investimentos, financiamentos, a gente teve um pouco de impacto de variação cambial também, como eu tinha comentado com vocês. Vamos agora falar do ROIC, que é uma parada muito importante. O ROIC é o retorno sobre o capital investido. Rentabilidade de forma geral ali da empresa. A gente tem o ROI e tem o ROIC. E o Warren Buffett ele gosta muito de empresas que rentabilizam, ou seja, que têm uma rentabilidade alta a partir do seu patrimônio líquido e não através da contração de muita dívida. E isso a gente percebe na WEG. Vamos olhar o ROIC da empresa. O ROIC mostrou uma evolução de 7,5 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2020, um ROIC de 28,2%. Vocês têm noção do que é isso aqui? Uma empresa que consegue reter ali praticamente 50% do seu lucro e reinvestir isso, obtendo uma taxa de retorno de 28,2%, é uma empresa que eu quero para mim. É claro que a gente tem que sempre avaliar preço, essas coisas, mas porra, é uma empresa boa. O crescimento ali em virtude do crescimento da receita e melhora das margens, mais do que compensou o crescimento do capital empregado, cuja expansão, é explicada pela maior necessidade de capital de giro. Nos investimentos aqui a gente viu que ela investiu um pouco também, investiram 132 milhões, 57% para unidades produtivas no Brasil e 43% para parques industriais e demais instalações no exterior. Vamos mais para baixo aqui. Lembra que eu tinha falado com vocês também sobre endividamento? O endividamento da empresa está saudável, tá, pessoal? A WEG não é uma empresa endividada, é uma empresa bem saudável, consegue se financiar numa boa ali, ela tem caixa. E para dar uma resumida aqui, na demonstração de resultados do exercício da empresa, a gente vê que a receita dela conseguiu crescer 36,7%, o lucro bruto cresceu 47,6%, o lucro antes dos impostos
74% e o lucro líquido cresceu 73,7%. E o EBITDA da empresa, ou seja, a proxy aqui da geração de caixa da empresa, 64,2% de crescimento, um resultado muito bom. Agora vamos lá para o balanço patrimonial. Lembra que eu tinha falado com vocês sobre a questão de endividamento, as formas que a empresa se financia? Então, nos ativos aqui a gente tem um ativo total de 21 bilhões 161 milhões, que tem que ser igual à soma do passivo, do total do passivo da empresa, que pode ser capital de terceiros e capital próprio. E quando a gente vem aqui para o total do passivo, a gente percebe que 11 milhões, ou seja, mais da metade disso daí é patrimônio líquido. Ou seja, aquilo que eu tinha falado para vocês, de uma empresa que rentabiliza ali através do patrimônio líquido majoritariamente e não carrega muito passivo. Então isso a gente consegue perceber aqui, né, no balanço patrimonial da WEG, uma estrutura, né, bem sólida aqui quando a gente fala de balanço patrimonial, um balanço patrimonial muito sólido. Então, mais uma vez aí, resultados muito bons da empresa, na minha opinião. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, esse tipo de conteúdo aqui sobre investimentos, sobre ações, já se inscreve no canal, deixa o like e eu vejo você no próximo vídeo.